falando com as pessoas também. Então, a minha última aula, vocês não estiveram presentes, né, na minha última aula, mas o que eu vou passar hoje é praticamente a introdução mesmo. Como eu disse a vocês, meu nome é Matheus, eu sou estudante de Direito atualmente, tenho formação em Letras, também em outras particularidades, eu tenho formação em agronegócio, mas eu gosto de abordar o contexto de letras. Prioritariamente eu gosto de literatura, tudo ligado à interpretação textual. A partir disso, eu gostaria de saber qual que é o conhecimento de vocês sobre literatura, o que vocês entendem como literatura. Evelyn, Tayla, pode falar primeiro, Tayla. O que você entende como literatura? O que é literatura para você? Olha, eu não sei se seria atrasada essa minha forma de pensar, mas literatura envolve muita história, só que na questão textual da língua portuguesa. Não sei, eu vejo meio que assim, a questão dos escritores, também na questão social. Ah, eu vejo meio que assim. Primeira coisa que eu vou falar para você, não está errado, tá? Também tem tudo a ver com isso. E é particularmente isso, mas depois eu vou dar um contexto assim mais amplo para vocês. Evelyn, o que seria literatura para você, Evelyn? Você que é futura pedagoga, o que para você é a literatura em si? Então, eu acredito que é análise de textos verbais, orais, escritos. Eu acredito que seja isso, literatura. E também envolve a arte, é a arte com as palavras, né? Também. Agora, o que, também não igual eu te falei, igual a mesma coisa que eu falei para Thélia, também não está errado. É, e para vocês, todo texto é literário? Todo texto escrito seria literário ou não? Sim. Eu acho que também na questão de textos críticos, né? Sei lá, eu gosto de coisa crítica, gente. Desculpa. Eu acho que Não, tem que beleza. ter um Tá pouquinho de ótimo. crítica Um, e de um texto, mudança. um texto informativo também seria literário, né? Tá. Agora eu vou explicar algo para vocês que é um contexto mais complexo sobre o que seria literatura. Galera, primeira coisa, defina a literatura como arte. Literatura é arte, literatura é sentimento. Todo texto é literário? Não. Não é todo texto que é literário. Exemplo, se você pegar uma bula de remédio, que no caso, Tyler, você pegou uma bula de remédio, aquilo é literatura? Eu acho que sim, porque Na tem um verdade, contexto ali. literatura não é todo texto que tem Então, texto. É, se você pegar uma bula de remédio, ele é um texto sim. injuntivo, ele está ali só para te auxiliar. Ele não. Literatura, bota isso na cabeça de vocês. Primeira coisa, o Enem aborda literatura num sentido amplo. O que ele traz para vocês? O Enem ele traz um texto para vocês com o viés de outras matérias, não só a literatura, entendeu? Então, literatura, primeiramente, literatura é sentimento. Vamos se dizer um exemplo aqui. É um escritor que escreve poemas para a pessoa que ama, na época. Quando ele não escrevia com um sentimento. Sim. E quem lê não lê com sentimento, a pessoa não lê aquilo, de certa forma, os olhos brilhavam, ou brilham, né, no Sim. caso. Mas eu posso te É, fazer uma pergunta? pode Por sim, exemplo, claro. a literatura ela também está envolvida com artes? Tipo, sei lá, na questão de teatro, pintura, ou algo do tipo. Totalmente, totalmente. A literatura própria, ela é arte, entendeu? Só que ela é uma arte que ela é tão complexa que o contexto de literatura é discutido até hoje. Só que literatura, é, decorem isso, literatura está ligada ao próprio sentimento, galera. Literatura é sentimento, literatura é a arte do sentir. É,
o exemplo que eu citei a vocês, que fala o seguinte, fala assim, olha, a partir de quando a pessoa tá lendo um texto que outra escreveu, uma declaração de amor, de certa forma, um poema, e aquilo lhe causa sentimento, aquilo, de certa forma, é literatura, entendeu? É, e o que, assim, o que que a gente vê hoje em dia como literatura? É um texto que te desperta sentimento, às vezes até mesmo, vamos se dizer, uma obra, um livro de romance. Quando você lê, que você fica, assim, de certa forma, muito interligada com os personagens, aquilo faz parte da literatura, entendeu? Tá te causando um sentimento. E literatura é só livros? Não, gente. Literatura é muito mais que isso. Literatura pode ser, de certa forma, vocês lembram no contexto, vou citar um contexto muito famoso para vocês, vocês com certeza devem ter ouvido, o Barroco. Aquelas pinturas que eram feitas, de certa forma, elas são um tipo de literatura, entendeu? Sim. Então, a literatura busca enfatizar isso, o sentimento, o sentir, entendeu? E agora a gente vai entrar, de certa forma, no contexto histórico, a gente vai entrar no que seria, onde começou a literatura aqui no Brasil. É, aliás, eu já até, assim, na primeira aula, não sei se vocês assistiram, se vocês tiveram contato com a primeira aula, que foi disponibilizado no YouTube ou não? Alguém de Eu, vocês ai- chegou a assistir? eu ainda não consegui ver. Não, pode ficar tranquilo. Então, na primeira aula eu falo um pouco sobre isso, hoje eu vou aprofundar um pouco mais. É, então, vamos abordar da seguinte forma. No ano de 1500, quando os portugueses estavam chegando aqui, e a intenção dos portugueses, no caso, era, de certa forma, agregar mais, colonizar mais, entendeu? Criar colônias. Quando a gente chegou pensa nesse contexto histórico, e os portugueses estão vindo para o Brasil, É, qual tipo de literaturas que eles têm? Eles tinham o quê na época? Vocês têm alguma ideia? Vocês já deram uma olhada sobre? Não? A literatura da época deve ser escrita, né? Porque eu acho que eles não tinham tanto acesso a algo mais avançado, sei lá, por causa da Não, época. exatamente. Na época, o que que a gente tinha? É, a gente tinha o seguinte, eu vou citar um exemplo para vocês, que é Pero Vaz de Caminha. Ele estava dentro da embarcação e ele avistou os índios. Essa carta é muito famosa, inclusive eu vou expor esse documento para vocês. É, eu até montei um slide aqui, eu vou estar fazendo compartilhamento da tela, tá, galera? Beleza. Só um momentinho. Estão me vendo? Tranquilo? A tela? Sim, sim, sim. Aqui, assim, só fazendo uma abordagem do slide. Aqui eu coloquei o meu e-mail, para caso vocês precisarem entrar em contato. Eu vou estar disponibilizando algumas coisas para vocês. Ali eu deixei só uma citação da Clarice Lispector. Vocês vão ver sobre ela, vocês vão ouvir falar muito desse nome, é uma das minhas favoritas, viu? Eu amo ela. Eu É, queria. e, a citação fala- e a citação que eu deixei para vocês é o seguinte: acredito que tudo que eu acredito hoje vai mudar com o tempo. Então, se hoje você acredita que você não é capaz de passar no seu curso, vamos mudar isso, tá, galera? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Você É, poderia deixar mais. Porque tá ruim de enxergar o tá? Gmail. Vocês estão conseguindo ver? Agora melhor? Tá. Que não tava dando pra ler direito. Essa citação dela é o seguinte: ela acredita que tudo que ela acredita hoje, com o tempo, vai mudar. Entendeu? Então, se você hoje acredita que você talvez não tenha tanta condição de entrar na faculdade que deseja, de seguir com o sonho que deseja, é, acredite que isso vai mudar, primeiramente, tá? É uma citação dela. Eu gosto sempre de trazer uma citação na minha aula. Essa ela é um pouco assim, vamos dizer, complexa. Ela é muito complexa de se entender, mas é nesse contexto que eu quero que vocês entendam, tá?
Se hoje vocês têm alguma dúvida, na última aula eu falei isso e eu sempre vou deixar isso bem claro. Foguete não tem ré, acreditem em vocês, tá, galera? Vamos para o próximo slide, e a gente vai entrar no quinhentismo, né, no caso. O que seria esse quinhentismo, galera? Por que chama quinhentismo? Olha aí, a partir de que ano que a gente teve esse movimento? De 1500 a 1601, certo? Aqui a gente fala que o quinhentismo foi o conjunto de produções literárias produzidas no Brasil no século XVI. Tá. A partir de que a gente vai ver esse quinhentismo? É o seguinte, lembra que eu falei que quando os portugueses estavam nas embarcações e avistaram os índios, eles tiveram uma interpretação daquilo? Sim. Se eles tiveram uma interpretação daquilo, galera, que eles faziam? Por que a literatura dessa época é chamada de literatura informal? Vocês têm alguma ideia? Quando vocês não tiverem ideia, pode falar que não diretamente, eu explico para vocês. Eu tô aqui para isso, viu, galera? Vocês têm alguma ideia do porquê era literatura informal? Porque eles não conheciam aquela realidade? Não sei. Seria isso. Não, na verdade, o seguinte, por que literatura informal? Primeiro que a gente não tinha um contexto para literatura na época. A gente não tinha esse contexto. Segundo, porque era uma literatura que ela, de certa forma, ela não transmitia um texto literário, ela transmitia, de certa forma, informação, sabe? Era um texto que ele não tinha um padrão. Ele era para transmitir informação. E qual que é a ideia disso? Quando o Pero Vaz de Caminha, que é o que eu vou citar, que criou uma das cartas mais importantes, essa carta, inclusive, eu recomendo a vocês a dar uma olhadinha, a ler ela, entendeu? Porque é um documento importante, faz parte da nossa história da literatura. Quando ele avistou os índios, ele se espantou, não espantou? Porque os portugueses, assim, não estavam acostumados com aquilo. Eles já viviam uma realidade bem diferente dos índios. Porque os índios, assim, estavam nus, estavam com seus arcos na mão. E ele, o que ele faz? Ele relata isso através da carta dele. Ele pega e ele simplesmente ele vai relatar isso através da carta dele. De que forma que ele vai fazer isso? Ele vai escrever para o rei dele, é, no caso, para o monarca dele, né? Ele vai escrever para a coroa portuguesa da seguinte forma: todo o espanto que ele teve, tudo que transpassou aquela cena, entendeu? Qual que foi o contato dele com os índios? E nessa carta ele traz a realidade dos índios. É, e aí, nessa realidade, o que acontece? A gente parte do pressuposto que a literatura era utilizada para passar informação, entendeu? Esse texto que eu vou deixar esse slide para vocês, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? Aqui eles vão falar sobre as viagens marítimas, sobre, no caso, esse contato que eles tiveram com os índios, essa ideia de literatura informal, que era literatura que não tinha um padrão, mas ela era utilizada para passar informação. E aqui a gente, assim, aqui eu deixo o contexto para vocês da literatura de informação e a literatura de formação. O que era essa literatura de formação? Vocês têm alguma ideia ou não? A literatura De informação, né? Você falou, né? a de informação era a literatura que eu falei. Ela tinha a função de certa forma, transpassar a Informar. informação. Uhum. E a de Agora que você está formação, perguntando as de de formação. O ruim contexto, logo. o contexto dela tá aí. Eu Pode falar. gostaria que vocês dessem só uma olhadinha no texto, batesse o olho para vocês, de certa forma, interpretar. Tá. Pode ler bem rapidinho aí. Poderia aproximar mais um pouquinho, porque tá complicado de ler. Ah, não, perdão, me desculpa, Obrigada. tá?
Quando estiver pronto, pode. Prontinho? Sim. Não sei se a Evelyn tá pronta. Como que tá aí, Evelyn? Tá. Qual que foi a interpretação de Eu vocês? entendi um pouco. Eu acredito que Então, ali. aqui é a literatura da. É, de formação. Pode falar, Evelyn. Então, eu acredito que era. Aqui é para eles é de religião, né? Não entendi muito, não. É, meu Deus, peraí, deixa eu ver. Não, tá ótimo, pode ficar tranquilo, tá? Peraí, deixa eu só ver. No caso de ensinar, né? O lado religioso, né? Uma formação. Sim, sim. É, também. Essa aí é Seria isso? essa aí é um pouquinho complexo o contexto dela. Tá? O que que você entendeu? Então, a literatura de informação, eu acredito, pelo que eu li, é, eles usavam a literatura de informação para informar os grandes reis de Portugal, trocar informações sobre a questão indígena, só que a literatura formação, que já vem da palavra de formação, acho que tem a questão religiosa também, mas tem a questão de formar na questão de catequese, que catequese você ensina para uma outra pessoa aquela religião. Eu tenho que pegar nesse sentido. Exatamente, exatamente. Olha, vamos partir do seguinte pensamento. Na época, qual que era a religião que predominava? Cristianismo. Certo. Aí a gente para pensar. Com certeza nas aulas de história vocês viram que a Igreja Católica ela buscava de certa forma assim, ela buscava enfatizar o pensamento católico. Naquela época as crenças eram muito assim muito rígidas e assim de certa forma todo mundo teria de estar dentro da igreja, teria de entender a igreja. E a educação na época era formulada nesse contexto religioso, entendeu? E a partir disso, o que, que a gente tem? É o seguinte, a literatura de formação, ela é entreposta com esse tipo de literatura catética que você mencionou, que é o seguinte, era aquele tipo de peça de teatro que eles citam, no caso, né, as cartas, os poemas ligados à Igreja Católica, entendeu? Era assim, ligados a, de certa forma, era uma literatura religiosa, era aquele texto que falava sobre a igreja, que assim, enfatizava a igreja, entendeu? O pensamento católico da época. E nisso a gente tem assim, o seguinte pensamento: eles queriam colonizar os índios, certo? Eles queriam tornar os índios, assim, de certa forma, é, na verdade, eles queriam tornar o Brasil praticamente o segundo país de Portugal, de certa forma. Como eles viram que era um país de muita riqueza, então para isso eles tinham que fazer o quê?
Eles tinham que trazer a igreja para cá, não era? Essa igreja era um dos Sim, bem maiores, mais poderosos da época. sim. Então, E também. o que eles fizeram? Eles trouxeram a igreja para cá Sim, e, através disso, eles estipularam que era a educação católica, o que era, assim, a literatura católica. Porque, a partir disso, todo mundo teria que estudar literatura dessa forma. Teria que estudar literatura católica era, assim, pegar a literatura católica ao pé da letra, trabalhar com peças de teatro, tudo envolvendo literatura estava envolvida com a Igreja Católica. E a gente tem esses dois tipos de literaturas, no caso, abordados nessa época, que é no caso, o quintismo. Vocês têm alguma pergunta? Pode perguntar diretamente. Eu vi que a Tayla queria falar, eu te interrompi, perdão, tá, Tayla? não, não pode continuar falando. Eu só ia perguntar se você teria textos de literatura de formação, assim, depois a gente dá uma lida. Se tiver, claro. Mas fora Não, isso. Ah, tudo faz bem. o seguinte, eu vou, igual, eu deixei a vocês aqui o meu e-mail. Eu gostaria, por favor, que vocês anotassem aí. Porque o que acontece? Com esse e-mail, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo. Eu vou estar passando todos os slides da aula e um drive também. O que eu vou estar estipulando com esse drive para vocês? Eu tenho uma biblioteca virtual com muitas obras, galera. Entendeu? E eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada. Vocês gostam bastante de ler ou, sim, vocês não têm familiaridade ainda? Pode ser bem sincero, porque eu Eu, praticamente vou ser sincero. Durante o olha, ensino médio, eu detestava ler. eu não vou dizer que eu te entendo porque eu amo ler. Só que o meu problema é PDF. Tipo, a questão da concentração, assim, eu perco um pouco o foco. Mas eu tento me esforçar, eu juro. Mas não dá pra gente comprar todos os livros que a gente quer, né? Infelizmente, sou pobre pra isso. Então, é, eu vou estar entregando essa biblioteca virtual para vocês. Tipo assim, é uma biblioteca virtual que eu consegui, eu utilizo ela às vezes para ler algumas coisas. Tem bastantes livros assim de fantasia que vocês vão gostar, inclusive livros da literatura, cara, ligado a muitos autores. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Eu gostaria de passar essa biblioteca virtual para vocês. É, cuidem bem dela, viu? E vocês vão estar dando uma olhada nas obras que tem lá. Se possível, ler e adquirir o máximo de bagagem cultural que vocês conseguirem, tá? É, eu, particularmente, não tinha muita familiaridade com leitura, mas eu gostaria de que vocês tivessem, sinceramente, ajuda bastante. Isso me fez muita falta, tá? Agora, eu gostaria de mostrar a vocês o seguinte, você me perguntou sobre os textos de literatura de formação. Eu trago a vocês também, eu vou dentro do drive de materiais, eu vou colocar alguns lá. Vocês têm acesso ao drive já? Sim, eu tenho. Tá, eu vou disponibilizar para vocês esses textos, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, bem lembrado, tá, Tayla? Beleza. É, aqui, agora eu vou mostrar para vocês a tão famosa carta que eu falei para vocês, tá? Essa é a carta de Pero Vaz de Caminha. Lembra que eu falei que ele escreveu uma carta para o monarca dele? Que ele escreveu um documento, no caso, esse documento, aí está ele, no qual ele fala sobre os índios, sobre os nativos do local que eles estavam tendo contato. É, essa foto chega a ser bonita, né, da carta, parece até uma estiga. É, olha, agora eu vou trazer um exemplo para você. Você me perguntou sobre o texto de formação, né, no caso. Aqui a gente tem uma poesia religiosa de José de Anchieta. José de Anchieta, viu, galera? Na época da literatura de formação, ele é o mais influente. Esse aí vocês vão ouvir falar bastante nele. Com certeza já ouviram e vão ouvir mais ainda. E aqui a gente tem um exemplo de poesia religiosa. Você lembra que você me entrou nesse contexto, você perguntou sobre os textos? Aí tem um exemplo desse texto. Essa seria uma poesia religiosa. Poderia aproximar mais um pouquinho, que tá ruim de ler. Pior que essa aproximação é o máximo que consegue, infelizmente. Ah, tudo bem.
aqui ele cita uma poesia religiosa, no caso. É, essa poesia, ela, assim, ela nos liga bastante com o pensamento da época. Ele cita, como que essa poesia é citada? Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume de novo. Cordeirinha santa, de lesu querida, vossa santa vinda, o diabo espanta. É, essa poesia, ela tem algumas palavras, assim, da época. É um pouco complicado esse tipo de poesia para você ler. Tem muitas palavras que você vai ter que pesquisar para entender o sentido, entendeu? E esse tipo de poesia eram poesias que eram resumidas à igreja, ao contexto da igreja, entendeu? E aí, o que que acontece? Após esse período, a gente vai entrar no que a gente chama de barroco. Só explicando para vocês em relação ao Enem, galera. Porque a intenção de vocês é o Enem, não é? Sim. Tá, Evelyn. Evelyn, não tô te ouvindo muito, gostaria de te ouvir mais. Eu tô ouvindo tudo aqui, tô na aula, tá, galera? Pode continuar aí. É, então, nesse Sim, sim. contexto, deixa eu falar para vocês. Então, nesse contexto, eu vou ser bem sincero com vocês. Isso aqui cai muito pouco no Enem, viu, galera? Os textos, porque o Enem, ele não cobra, de certa forma, os textos interligados, essas coisas assim, entendeu? Em vestibulares, cai mais. Em vestibulares, isso aqui, se vocês tiverem planejamento de fazer vestibular, isso aqui, se tiver no edital do vestibular, com certeza vai cair. Só que o Enem, ele cobra, assim, ele cobra os textos muito conjuntos, galera. E a literatura também tem a ver muito com a interpretação. Então, esses textos do contexto histórico, para vocês entenderem, vamos dizer, o período aqui, que seria o Barroco, a escola literária, vocês teriam que entender o que a gente teve lá atrás. Esse aqui já a gente vai ver mais exemplos dele. Por quê? Cai no Enem. Então, esse aí você já tem que estudar um pouquinho mais. Por que que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, não adianta eu falar para vocês que isso aqui vai cair, porque isso aqui geralmente não cai, tá? Eu sou bem objetivo com essas coisas. Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque, assim, além da bagagem cultural que vocês estão adquirindo, o nosso interesse prioritário seria o Enem, seria a prova, seria marcar o X de forma correta, como eu disse a vocês. Então, aquele resumo eu fui o mais breve possível, porque é algo que não tem muita relevância, entendeu? Tem relevância para vocês entenderem o contexto histórico, mas em relação à prova, aquilo não cai. Agora a gente vai entrar num que cai, que seria o barroco. Eu já coloquei algo que influenciou muito na época. A partir de ali no ano 1601, a gente vai entender da seguinte forma: a Igreja Católica ela foi perdendo o poder para a ciência, entendeu? E ela foi vendo que ela estava perdendo um pouco. As pessoas estavam perdendo, de certa forma, o pensamento religioso, aquele pensamento tão ligado à religião, sabe? Porque antigamente vocês entendem que a igreja tinha um contexto muito forte, ela se impunha de uma maneira muito rígida. Ela não tinha resposta, né, para a ciência em algumas questões. Essa é a verdade. Realmente. Assim, estou tentando criticar o menos possível, mas eu sou obrigado a concordar com muita coisa, assim. Mas vamos lá. No contexto histórico, a igreja foi perdendo o poder com o etnocentrismo, certo? A partir do ano 1600, a gente via isso. E aqui eu citei essa parte que é o seguinte, é muito importante para a gente pensar da seguinte forma. A reforma protestante, que é o ato que faz a igreja perder, de certa forma, essa autonomia que eles estavam perdendo aos poucos, ela começou, na verdade não começou, mas ela, assim, teve uma ênfase a partir desse momento, que quando Lutero criava as 95 teses que eram contra a Igreja Católica. E, assim, nessas 95 teses, o que ele fazia? Ele protestava, de certa forma,
com 95 argumentos diferentes as coisas que a igreja fazia de forma errada. Então, a partir disso, a gente vai ter a igreja protestando contra isso. Esse contexto barroco, vocês entendem? Vocês sabem me dizer para vocês o que é o barroco? Pode ser bem objetivo. Se não souber, tranquilo, tá ótimo. A gente está aqui para adquirir esse conhecimento. Vocês sabem o que seria esse barroco? Lembre de artes. Só isso. Que eu aprendi isso na Foi o escola. primeiro artístico literário do início do século XVI, acredito, ou XVII, que visava uma arquitetura sacra e religiosa. Não sei se eu acertei. Já já eu explico esse contexto para vocês. Evelyn? Tá aí? Oi, eu tô aí. Eu mandei mensagem que não foi, né? Perdão. Então. É porque, como eu tô com a tela compartilhada, não apareceu, mas... Beleza. Não sei. Não, tranquilo, tá ótimo. Então, João, de certa forma, o que você falou tá coerente, mas não no total. O barroco, como o antes do barroco, a igreja tinha certa autonomia. Aí ela viu que ela estava perdendo aquela autonomia através da reforma protestante. Aí o que a igreja faz? Ela cria uma espécie de arte ligada ao tempo atual, porque até então a arte da igreja, os textos da igreja estavam ligados a só a religião em si, é só, vamos dizer, textos que estavam se resumindo à própria igreja. E a partir disso, o barroco surgiu como, assim, de certa forma, algo que a igreja enfatizou para colocar ela, assim, em um viés diferente, porque, assim, o pessoal estava partindo para perder a crença na igreja, de certa forma. Aí, o que a igreja fez? A igreja começou a enfatizar um tipo de arte diferente daquela que ela estava tomando, entendeu? Que era, assim, que eram pinturas diferentes, que eram coisas mais, de certa forma, mundanas, como a igreja se refere a isso, entendeu? E a igreja começou a fazer isso. Por quê? Porque ela viu que ela estava perdendo o poder. Ela estava perdendo a estabilidade. Aí o que ela fez? Ela iniciou esse processo de contra-reforma. Que aí o que acontece? O barroco é essa espécie de arte que nasce disso. Ele nasce de uma ideia de teocentrismo e etnocentrismo. Ele fica no viés entre os dois. Porque a igreja viu que a arte, a doutrina dela passa a perder o poder que tinha, e o etnocentrismo está ganhando poder. Aí a igreja, vamos dizer, de certa forma, fala assim, vamos citar um exemplo, sobre a Terra. A igreja fala assim, não, a Terra é plana. Aí, vamos dizer, o etnocentrismo cita da seguinte forma, não, a Terra, de certa forma, ela é redonda. Aí a igreja fala assim, o, o Sol gira em torno da Terra, aí o etnocentrismo, a Terra gira em torno do Sol. E disso vai criando embates, cara. Isso vai criando uma certa disputa para ver quem está correto, quem não está. E as pessoas passam a se dividir. E a igreja vendo isso, o que a igreja faz? Ela fala assim: nossa, eu tô perdendo poder. Então o que ela faz? Ela pega e começa a enfatizar um tipo de arte diferente, que seria esse contexto barroco. Esse contexto barroco, igual eu falei para vocês, hoje a gente vai dar a introdução em cima dele. Da seguinte forma, a gente vai pensar que ele é uma matéria bem relevante para o Enem, porque alguns textos da época podem cair. E nesses a gente tem alguns que são relevantes, alguns escritores da época que são muito relevantes, entendeu? E a partir disso a gente tem essa ideia. Esse aqui é um que eu vou trabalhar bastante, eu vou trazer algumas questões para vocês. Agora eu só vou parar o compartilhamento aqui. Esse slide eu vou deixar para vocês, tá, galera? Só um momentinho.
Galera, alguma dúvida em relação a esses processos que a literatura passou no contexto histórico? Tranquilo. Tranquilo até o momento? Então, galera, eu vou ser bem sincero com relação à literatura para vocês. Com, é, o texto, linguagens no Enem, ele cai da seguinte forma. São textos que estão muito ligados tanto à cultura quanto, de certa forma, uma ambiguidade de matérias, cara. O Enem é uma prova, assim, bem diversa, sabe? Alguém de vocês já fez o Enem? Eu já fiz. Mas eu fiz muitos anos atrás, eu fiz em 2012. 2012. Só que aí eu não fui bem, não. Não fui bem, não. Não foi muito bem, não? Não. Galera, é o seguinte, o Enem é uma prova que ela traz muita ambiguidade pra gente, ela traz questões muito, assim, de certa forma, subdivididas, cara. Se tu vai entender as questões do Enem, geralmente estão interligadas a um contexto histórico e social. Vestibulares, literatura cai mais diretamente. Porém, as questões do Enem, eu vou ser bem sincero para vocês, vão estar ligados à interpretação e à compreensão de vocês. Vocês sabem a diferença entre interpretação e compreensão de texto, sinceramente falando? Sinceramente, respondendo nesse contexto, não. Professor, colegas, amigos, eu vou ter que deixar a aula agora, tá? Por causa da reunião. Tudo bem. Obrigado Tranquilo, aí, João. bom sábado Tem para uma ótima reunião, vocês. tá? Bom Obrigado sábado também. a vocês também aí. Depois eu pego para retomar. Terça-feira, viu? Aguardo você, Beleza, na última. fechado. Estarei lá. Um abraço, Matheus. Tchau, tchau. Um abração para vocês. Outro. Então, Matheus, desculpa interromper. Eu não entendi. Na verdade, eu não entendi. Não seria saber qual. Você falou qual a interpretação entre A diferença entre interpretação e interpretação de compreensão de texto. texto. Então, eu não entendi. Você pode explicar? Eu não entendi. Isso sim, claro. Galera, é o seguinte, a compreensão do texto ela vai estar ligada da seguinte forma ao que você leu no texto. Se o texto é para ser compreendido, as respostas vão estar dentro do texto. Entendam isso é extremamente importante para vocês. Interpretação de texto está ligada à bagagem cultural de vocês. É tudo aquilo que vocês têm conhecimento, é como vocês vão analisar o texto, é como vocês vão interpretar. Então, a compreensão de texto está dentro do texto. A interpretação de texto está além do texto. Entendam isso, é extremamente importante. Como que vocês vão estar interpretando o texto? Como que vocês vão interpretar com mais facilidade um texto? Através da... Quanto mais você lê, quanto mais você tem conhecimento de mundo, mais facilidade você vai ter. Ou seja, se você tem uma bagagem literária muito extensa, se você, vamos dizer, tem um contexto histórico, se você, de certa forma, tem uma ligação, e o Enem te traz um texto no contexto histórico. O Enem te traz um texto no contexto histórico. E tu sabe aquele contexto histórico. Exemplo, o Enem te traz... vamos com o quintismo, te traz algo falando, um texto falando, um texto informal, de certa forma. E você sabe que ele está ligado ao quintismo. O quintismo está ligado ao quê? As navegações, a expansão de Portugal para criar colônias, tanto a expansão dos outros países europeus. Como tu tem uma interpretação legal disso, tu leu sobre esse assunto, tu não vai conseguir interpretar com mais facilidade? Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, claro. Tipo assim, você está falando sobre essa questão de bagagem, de informações. Por exemplo, no Enem eles colocam algum tipo de texto referente a um escritor e se você tiver uma bagagem boa, você vai ter uma certa interpretação correta. Mas se você nunca leu um livro daquela pessoa específica, você não acertaria, sei lá. Você não teria a interpretação correta. Não sei se você entendeu. Eu entendi sim. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, galera. É o seguinte, o Enem ele te traz questões fáceis, médias e difíceis. Isso eu acho que vocês devem saber. O Enem trabalha com alguns autores da nossa cultura, assim, cultura literária. Ele traz Machado de Assis, algumas vezes ele traz a Clarice Lispector. Então ele traz esses autores. E se ele trazer um texto, vamos dizer, de Machado de Assis, e você leu aquela obra,
você não vai ter mais facilidade de familiarizar aquilo? Sim. Então vamos pensar dessa forma. Se ele traz um texto literário de uma obra, vamos dizer, Brás de Cubás, e você leu aquela obra, tu não vai ter mais facilidade para entender, porque você leu o livro completo, você tem o contexto daquilo já. Correto, isso mesmo. Então, quando eu falo sobre bagagem cultural, é disso que eu estou falando. O Enem, ele tem essa forma. Por que o Enem é programado dessa forma? O Enem, ele foi feito para ninguém conseguir zerar, entendeu? O Enem é impossível zerar o Enem. Mesmo se você errar todas as questões do Enem, você não zera. Sabiam disso, né? Só que tem o Sim. seguinte. Só que aí é o seguinte. O Enem, ele é programado questões fáceis, médias e difíceis. As questões fáceis são aquelas que qualquer um vai. São questões de compreensão de texto, qualquer um vai conseguir responder. E as questões médias, elas estão ligadas com a interpretação do texto e a compreensão, de certa forma. Não tem uma interpretação muito grande. Agora, as difíceis, elas sim vão exigir uma interpretação, entendeu? Você saber o que é um período, o que se passou naquele período literário, essas coisas assim. Por isso que eu falo sobre bagagem com vocês. Porém, a nossa meta, a minha meta com vocês, o meu compromisso com vocês é acertar as fáceis e as médias. Por quê? Se você acerta as fáceis e as médias, você já se garante. As difíceis são, assim, de certa forma, o que der. Mas se vocês fizerem as fáceis e as médias, para a gente tá ótimo, porque as fáceis e as médias que vão elevar a nota de vocês. E a literatura está ligada com isso, galera. Não só com a bagagem cultural que vocês vão ter, essa bagagem cultural vocês não levam só para a literatura, vocês levam para todas as matérias. Porque se você, assim, vamos dizer, começa a ler textos, vamos dizer, do período colonial, você não vai ter mais facilidade para interpretar, de certa forma, o contexto histórico daquilo? Sim, sim. Agora, trazendo outra realidade. Se vocês leram bastantes obras, não vai ser mais fácil fazer alusões das obras nas redações de vocês? Sim, porque a gente já leu bastante, né? Sim, aí você cita, vamos dizer, alguma, de certa forma, alguma alusão, uma citação da Clarice Lispector. Qual que é a Até essa credibilidade que aquele escritura avaliador muda. não vai ver na sua redação? Se você consegue encaixar um tema literário, assim, você consegue garimpar uma obra literária e encaixar ela naquele contexto social. Olha a credibilidade que a sua redação não pode ganhar. Com certeza. Então, por isso que eu falo para vocês, é muito importante buscar isso, galera. Conhecimento, né, Matheus? Tá falando. E a O conhecimento. literatura tem eles escrevem de forma bem correta, né? Também tem isso, né? Na Sim. questão do Enem. Cara, ortografia, a coerência, a coesão, entendeu? Isso tudo vocês podem buscar colocar na redação de vocês. Algumas palavras que vocês não vão se familiarizar primeiro, vocês buscam em outras fontes de pesquisa e vocês vão começando a ter um enriquecimento de vocabulário muito grande, galera. Ah, bacana. Eu li Isso é alguns diferente. livros na época da escola que eu ficava, meu Deus, o que está escrito aqui? Mas foi muito bom. Sinceramente, eu também, viu? Nossa, assim, eu sofri bastante com leitura na época da escola. E por que eu não gostava de ler? Agora, eu gostaria de, assim, como vocês não estiveram na última aula, eu gostaria de, assim, de debater um pouquinho isso com vocês, galera. Na última aula eu trouxe isso para os alunos que estavam assistindo a aula. Galera, Enem, vestibular, essas coisas assim, a minha história como vestibulando não foi nada legal, porque eu não tive um ensino médio legal, tanto porque, assim, por falta de interesse minha, quanto eu não tive muitas oportunidades de ter muitos professores legais, assim, que tivessem amor Por isso que eu falei, Evelyn, se professores que têm amor à profissão são diferentes. Eu não tive muita chance desses professores. Concordo. E o que acontece? Eu sofri bastante no ensino médio por isso. Eu não busquei tanto conhecimento, eu não busquei tanto interesse. E eu queria direito, simplesmente queria fazer direito, sem passar no vestibular de direito, queria ter uma nota recorrente para entrar numa faculdade de direito, sem ter isso. E o que aconteceu? Eu não consegui passar, logicamente. E eu me frustrei bastante, galera. Só que aí eu peguei o viés
da educação. Por quê? Eu trabalhei em projeto social dentro de escola, ou seja, eu tinha aquele interesse em lecionar. Eu tinha aquele interesse, eu gostava daquilo. E eu fui fazer letras. E através disso, assim, lógico que eu tenho paixão, mas é algo que eu não recomendo a vocês fazerem. Primeira coisa, se você quer pedagogia, se você quer enfermagem, cara, esteja muito focado. Você é do tamanho do teu sonho, vamos pensar nisso. E o seguinte, o psicológico do vestibulando, de quem vai fazer Enem, é o psicológico de quem tem ansiedade, cara. Eu falo porque eu passei por isso, eu sofri muito com isso. Vocês já passaram por isso ou não? Sim, Ou Já. estão passando, né? ansiedade, sim. Cara, muito complicado a gente chegar no. Eu era o tipo de aluno que chegava no dia da prova, levava um balde de chocolate, cara. Tanto pra vocês verem a situação. Então, uma Nossa. coisa que eu recomendo a vocês. Uma Tem que coisa. controlar a ansiedade, né? Você tá Na dizendo? verdade, não é controlar a ansiedade, é utilizar ela a seu favor. Eu me É, cobro muito, assim, literalmente. Até eu não conseguir aquela meta, meu problema é que eu me isolo um pouco. O ruim disso, né? De você se cobrar. É um problema. cara, desde que eu me frustrei, igual eu falei para vocês, eu me cobro. Eu sou o tipo de aluno que, assim, eu sou muito recorrente ao estudo. O estudo muda vidas, o conhecimento muda vidas. Então, assim, a partir disso, eu quero que vocês pensem da seguinte forma. Eu gostaria muito que vocês acreditassem em vocês, que vocês pensassem da seguinte forma: vocês têm potencial para estar no melhor curso de pedagogia, no melhor curso de enfermagem, galera. É, e como vocês vão fazer isso realidade, fazer disso realidade? Não é comigo, não é só dentro das aulas passivas que vocês estão tendo, porque o conhecimento que eu estou passando para vocês é um conhecimento passivo. Quem busca o conhecimento ativo é vocês. O aluno que vai passar é aquele aluno que vai fazer o seguinte: que a partir dessa aula aqui, terminou todas as 3 aulas de hoje. Ele vai utilizar o sábado e às vezes até mesmo o domingo e vai fazer da seguinte forma: ele vai pegar e tudo que eu passei aqui, ele vai pesquisar, ele vai revisar. O aluno que passa é o aluno curioso e é o aluno que mais acredita. Então, vamos partir desse princípio, vamos ter amor pela vontade de fazer as coisas, vamos fazer com o coração, sabe? O estudante, ele tem que agir com o coração, cara. Ele tem que ter amor pelo estudo. E quanto mais você estuda, quanto mais você adquire conhecimento, vai por mim, vocês vão querer ter mais conhecimento ainda. Legal. Sim, sim. Concordo plenamente. Então eu estou torcendo por vocês. Terça-feira eu aguardo vocês. Feedback sobre a aula, eu gostaria que vocês passassem no e-mail. Se vocês vê que tem alguma coisa que dá para melhorar, que a gente pode melhorar em relação à interação comigo e com vocês, eu gostaria que vocês deixassem. Críticas também, críticas. Eu sempre levo críticas em relação à parte construtiva. E eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo por e-mail, tá, galera? Porque eu vou estar passando a biblioteca virtual para vocês e os slides. Vocês anotaram o e-mail? Sim, sim. Tá bom, Anotaram? eu só Ok. vi seu e-mail. Então, por favor, entrem em contato comigo que eu vou estar disponibilizando isso para vocês. Eu vou estar encerrando agora, porque eu acho que o outro professor deve estar aguardando, galera. Foi um prazer Obrigada, conhecer Matheus. vocês. Prazer. Eu, eu espero estar olhando para a próxima enfermeira e para a próxima pedagoga, e que vocês sejam ótimas profissionais. Eu estou torcendo por vocês, vamos agregar muito no conhecimento de vocês. Que Obrigada, maravilha. viu? Obrigada, hein? Tenha um ótimo dia. Até Tchau. mais, gente. Até Um mais. abraço. E aí, Gabriel, tudo suave, querida? Você Oh, tá. tá Você sem tá. som. Você tá mudo pra gente, querido. O cara esqueceu o fone. Ai, meu Deus.